pedimos as tuas bênçãos, a tua proteção, para que a espiritualidade amiga que trabalha em teu nome possa estar nos atendendo, amparando nossos sofrimentos, dirimindo aflições, acalmando desesperos. Ajuda-nos, Jesus, na caminhada, ao tempo em que te agradecemos pela bênção de mais um dia, pelos recursos que possibilitaram estarmos aqui hoje, pela misericórdia da terceira revelação, o Espiritismo, para acalmar nossos corações, consolando-nos diante das dores, das vicissitudes, das tribulações que a vida aqui na terra oferece. Muito obrigado por tantas bênçãos em nossas vidas, pelos amores que nos cercam. Fica conosco, Jesus. Hoje nós temos a palestra da Nilza Pereira, trabalhadora da casa, que vai abordar um tema muito importante, a finalidade da casa espírita. Que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em sua paz. O tema dessa noite, finalidade da casa espírita. Vamos refletir um pouco sobre tudo o que buscamos e quais são as finalidades dos ensinamentos que o Espiritismo nos traz e que a casa nos oferece. É uma instituição religiosa? Sim. A casa espírita é uma instituição religiosa. É um templo que nos acolhe, que nos recebe. Conforme disse Jesus, o Consolador prometido, que se faz presente na terra a todos aqueles sedentos de conhecimento, de liberdade e de paz. O Espiritismo nos oferece tudo isso, através das suas instituições, que são as casas espíritas. Qual a finalidade da casa espírita? O que buscamos na casa espírita? Quando a ela procuramos, quando a ela adentramos. Acolher, consolar, esclarecer. Porque tudo aquilo que buscamos em determinadas sequências religiosas, a partir do momento em que não encontramos respostas e nos decepcionamos, vamos em busca de alguma coisa para nos esclarecer. E o Espiritismo, desde que temos o conhecimento, é essa luz libertadora, que, através das suas casas, acolhe a todos aqueles que a buscam. Acolhe quando o necessitado, o sofredor, adentra as suas portas, buscando, através dos seus questionamentos, o porquê do sofrimento, porquê das dores, o porquê das suas mazelas, das suas angústias. Consola quando coloca na luz da verdade, conforme de Jesus, tudo aquilo que necessitamos e queremos saber. Por que nos separamos dos nossos entes amados? Por que a morte bateu nos nossos lares? Por que as dores? Por quê? A casa espírita consola aqueles que a buscam. Esclarece, trazendo a luz do Espiritismo, conforme os Espíritos vieram nos trazer, tudo aquilo que necessitamos para nos libertar.
nos diz de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos a partir do momento em que a terra deixarmos. Esclarece as nossas perguntas, os nossos questionamentos em relação à vida, à dor e o sofrimento. Essa é a finalidade da Casa Espírita. Nos receber, nos acolher e nos consolar, esclarecendo. O que é um centro espírita? É uma escola, nos diz Emmanuel, onde podemos aprender e ensinar, semear o bem e colher as graças, burilarmos-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Porque a partir do momento em que, conhecendo estas verdades, sabedores de tudo aquilo que nos liberta e que nos dá a luz na senda da nossa trajetória evolutiva, temos nós a responsabilidade, o dever e o direito de esclarecer aqueles que nos buscam, que convivem conosco, que estão ao nosso lado, que fazem parte da nossa vida familiar, social, onde estivermos. Porque se é a luz que nos dá o norte, nos clareia os caminhos, podemos nós oferecer essa luz àqueles que caminham junto a nós. Por isso é uma escola onde podemos aprender e ensinar. O centro espírita deve caracterizar-se pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, sem imagens, rituais, símbolos, paramentos, sacramentos ou manifestações exteriores, como velórios, casamentos e batizados. Nós não encontramos nas casas espíritas aquelas que realmente primam por aquilo que os espíritos vieram nos trazer através da codificação espírita. Nós não encontramos símbolos nenhum. Não encontramos imagens, não encontramos chefes como pastor, diretores, enfim, coisas semelhantes, como encontramos em outras sequências religiosas. Não temos casamentos, batizados, e nem também velórios. Porque entendemos que tudo isto faz parte deste mundo que nos é próprio, que é o mundo da matéria. Existem sim, em algumas determinadas situações, que somos procurados, nós, que somos aqueles que abraçamos a doutrina espírita, somos chamados para ir fazer parte, estarmos junto da família de alguém que venha a desencarnar, um velório, para que possamos estar fortalecendo a esses familiares. Mas não são rituais. Estamos nos fazendo presente nesse momento através da prece, mantendo um ambiente que seja propício a esse momento. Casamentos não com todas as paramentações que existem em outras sequências religiosas. Pode haver a reunião familiar, onde o espírita possa, sim, fazer a prece. Buscar Deus, Jesus, nos seus pensamentos e através da prece, para a união que, na hora, se oficializa. Sim, pode acontecer. Mas não é algo que seja o ritual, que aconteça sempre. Batizados, não existe o batizado espírita. Como muitos às vezes pensam, eu fui batizado no espiritismo. Não existe batizado no espiritismo. O espírita é espírita porque abraçou o espiritismo. Ele não é batizado. A função pedagógica da Casa Espírita é necessário, e falamos muito sobre isso, a pedagogia espírita, para que possamos entender, para que possamos realmente buscar dentro dessa proposta esse alargar os horizontes da mente. Evangelização de crianças e jovens,
Toda a casa espírita, aquela que realmente abraçou a codificação espírita e segue os seus ensinamentos, tem na sua dependência a evangelização espírita de crianças e jovens. Por quê? Porque nós devemos encaminhar esses pequenos, os nossos filhos, os nossos netos, ao conhecimento desta doutrina que nos liberta, a esta luz que nos liberta, a este caminho que nos guia, que é a nossa fortaleza. Então, se nós queremos o homem de bem do futuro, devemos dar às nossas crianças o conhecimento da doutrina espírita enquanto pequenos. Porque a partir daí eles terão certeza de tudo aquilo que fizerem de certo ou errado na sua existência, que estarão caminhando para o bem. E somos nós, os adultos que conhecemos o Espiritismo e que na casa espírita viemos buscar, que devemos ofertar a eles, tanto crianças quanto jovens. O estudo sistematizado da doutrina espírita. Por que falamos tanto de estudo em doutrina espírita? Porque é necessário conhecer aquilo que abraçamos. Se nós nos queremos dizer espíritas, porque gostamos, porque aceitamos, porque lemos algo do Espiritismo, devemos conhecer em profundidade tudo aquilo que diz respeito a essa doutrina, a esse credo. Porque nós não podemos dizer que somos espíritas simplesmente porque assistimos os 30 dias do mês às palestras espíritas. Porque isto pode acontecer com qualquer espiritualista. Podemos ser simpatizantes do Espiritismo, mas espírita se diz aquele que estuda o Espiritismo em profundidade e abraça a doutrina. Então, estudar a doutrina espírita não quer dizer que tenhamos que ser espíritas por obrigação. Mas quando nós estudamos a doutrina espírita, nós sabemos do que falamos. E quando alguém nos pergunta, nós temos a resposta para dar de acordo com aquilo que aprendemos. Por isso é necessário o estudo sistematizado da doutrina espírita, na casa espírita. E essa é uma finalidade da casa espírita. Trazer luz a todos aqueles que buscam para não dar no escuro, conforme dizia Jesus. Estudo e educação da mediunidade. Alguns, e na grande maioria dos estudantes da casa espírita, estudam a parte doutrinária do Espiritismo. Quando chega a parte da mediunidade, muitas pessoas dizem: eu não vou estudar mediunidade, não tem nada a ver comigo, porque não me interessa. Afinal de contas, não tenho nada que diga a respeito à mediunidade. Mas nos dizem os espíritos que todos somos médiuns. E, portanto, nos diz respeito, sim. A mediunidade é algo inerente ao ser humano. E é importante que se estude a mediunidade na casa espírita, à luz da doutrina espírita, para que possamos viver melhor. Porque nós estamos em constante contato com o mundo espiritual. Então, para que a gente não seja tomado de surpresa por algo desagradável, muitas vezes, na nossa existência, é necessário que tenhamos o conhecimento, para que ao menos nós possamos viver um pouco mais tranquilos, mais leves. O estudo da mediunidade é necessário, sim. Então é importante estudar, para que saibamos como é que acontece uma obsessão, como é que vai acontecer no momento em que desencarnarmos, o que acontece com o espírito no mundo espiritual, se é que ele vai continuar como está, se ele vai virar anjo, como é que vai ficar. Isso é necessário, a gente estuda tudo isso na mediunidade, estuda a mediunidade.
Nós vamos saber essas leis que regem esse universo do mundo espiritual. E é importante saber. As palestras públicas. O que elas nos oferecem quando as casas espíritas oferecem esse momento aqui, em que estamos reunidos, em que todos estamos reunidos? O que viemos buscar dentro da casa espírita? Qual é a nossa intenção? O que a casa vai nos oferecer neste momento? Muitos de nós, diante do sofrimento, da dor que está passando pelo momento adentro da casa espírita, vêm em busca do passe. Outros vêm em busca da paz interior, assiste a doutrina, fica tranquilo, apazigua um pouco a mente, já se sente bem. Outros vêm em busca da cura para o corpo físico, da cura para o corpo espiritual, mental. Mas todos nós adentramos a casa espírita buscando sempre alguma coisa. E a casa espírita, a finalidade da casa espírita, sempre é nos oferecer o consolo, o esclarecimento, para que possamos, dentro disso que viemos buscar, termos, por assim dizer, satisfeito as nossas vontades, quando assim o merecermos. Então, a casa espírita, nos horários, nos momentos de palestra, nos dá um leque de oportunidades. Mas vai depender de quem? Da casa espírita? Depende de nós. Porque a casa espírita é um templo. Não existe os paramentos, como falei antes, não existe os santos ou as imagens, mas existe sim o recolhimento, existe sim o silêncio, a busca do se conectar com Deus, dos pensamentos elevados, de trazermos tudo aquilo que está nos prejudicando, nos agoniando, nos deixando mal aqui nesse momento e colocarmos no nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior. Este é o momento. E a casa espírita nos dá essa oportunidade, porque adentramos a casa e aqui nos colocamos sentados à disposição de quem? Dos amigos espirituais que trabalham em nome de Deus e de Jesus. Enquanto assistimos à palestra e os nossos pensamentos estiverem voltados realmente ao assunto, à temática que está sendo exposta à noite, nós estamos sendo auxiliados. Equipe de amigos espirituais estão vasculhando o nosso íntimo, procurando em nossas gavetas tudo aquilo que pode ser modificado, dependendo da nossa vontade, do nosso merecimento, da posição, condição que nós estejamos. É a finalidade da casa espírita, proporcionar este momento único e ímpar a cada um de nós. Esse atendimento espiritual que todos recebemos. Se deixamos o nome no caderno, se procuramos através da conversa fraterna, se buscamos um amigo e rogamos o auxílio através da prece, são finalidades que nos fazem e nos dão a condição de crescer, de buscar, de caminhar nessa senda evolutiva que nos é própria a todos. A assistência e promoção social espírita é um momento de nos educar para termos uma visão diferenciada em relação ao bem,
ao fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, como diz Jesus. Então, assistência social assistência e promoção social espírita é diferenciada, porque ela não dá o pão para o que está faminto, o alimento para quem tem fome, simplesmente porque ela quer aparecer, ou porque quer fazer a diferença no sentido de que está dando o alimento. O Espiritismo, a finalidade da casa espírita é dar o pão, o alimento, o medicamento para o espírito em primeiro lugar. E em segundo, para o corpo físico. Oferece sempre em conjunto. E somos nós que aqui estamos, que somos convidados a movimentar as nossas mãos, os nossos braços, nesse momento de ajuda ao próximo. Anônimos, porque não precisamos nos colocar em pedestais para fazer a caridade, conforme diz Jesus. Evangelho no lar. A finalidade da casa espírita: levar a todos aqueles que adentram as suas portas, muitas vezes pelas dores cruentas da perda de um ente querido, pelas depressões, pelas doenças terminais, pelos desajustes familiares, muitas vezes pela drogadição que já está estabelecida dentro do lar. Educar o homem para a visita de Jesus em seu lar. Porque diante desses sofrimentos, a criatura fica tão fragilizada que ela pede a Deus. Mas espera que caia algo, como se fosse um milagre de tudo aquilo que espera. Mas devemos movimentar as forças que nos são dadas através deste conhecimento, para que em nossos lares possa se fazer luz e sermos auxiliados, estendendo tudo aquilo que aqui buscamos e que aqui existe, às nossas residências. A casa espírita auxilia no Evangelho do Lar, nos dizendo como fazer, quantas vezes fazer, de que forma fazer, nos convidando a receber Jesus dentro dos nossos lares. A finalidade da casa espírita é bendita escola de almas na terra, agasalha os corações batidos pelos vendavais das paixões. É escola porque nos educa. Nos diz de que forma, de que maneira devemos agir diante das agruras que a vida nos oferece. Domar as nossas más tendências é uma escola. A grande escola da terra. Portas abertas ao amor. É um celeiro de esperança na inquietude da noite das aflições, oferecendo comunicação com os mundos transcendentes do espírito imortal. Porque é através do conhecimento espírita que buscamos nas casas, nos templos espíritas, nós vamos vislumbrar um mundo diferente. Porque nós não vamos mais chorar irremediavelmente pelos nossos amados, sem saber o que está acontecendo com eles, depois que partiram do nosso lado. Nós vamos ter a certeza, porque de acordo com como viveram aqui, estarão no mundo espiritual. Não mais vamos nos afligir pela dor, pela separação. Vamos saber que se encontram sim no mundo que nos é próprio, porque todos nós viemos do mundo espiritual
Estamos no mundo material e retornaremos ao mundo espiritual. Este mundo que nos é próprio. Então, não mais haverá a dor quando sabemos. Temos o conhecimento dessas leis que são próprias a cada um de nós. O Centro Espírita também é, em nome do amor, o núcleo da assistência ativa à fome física, à nudez, à dor, multiplicando os braços de Jesus no mistério abençoado do auxílio, distribuindo a bondade santa e boa, sem preconceito nem interesse, sem desejo proselitista nem imposição adesiva. Ninguém pede na casa espírita que todos aqueles que aqui se encontram assinem um termo de que agora são espíritas. Podem ser espiritualistas, podem ser simpatizantes do espiritismo. Ninguém obriga a ser espírita. Espírita só se diz e é aquele que abraça realmente o credo espírita. Porque conhece. Porque se beneficia de todas essas graças conforme de Jesus. Oficina de incessante socorro acolhe toda aflição na terra. Aqui, essa oficina incessante de socorro nos serve para o mundo espiritual e para o mundo material. Porque através das reuniões mediúnicas, os espíritos, aqueles que homens encarnados na terra estiveram, no seu sofrimento, nas suas dores, na sua felicidade, vêm nos trazerem notícia desse mundo que nos é próprio. Vem dizer das suas amarguras, das suas tristezas, de como é que aconteceu e o que os faz sofrer. Nos dando as dicas de como proceder nesse momento em que nos encontramos aqui. Se foram orgulhosos, dizem-nos que o orgulho não valeu de nada. Se ambiciosos, a mesma coisa. Então nos dão um caminho para que possamos nós não cair com a mesma pedra. Aqui, na casa espírita, todas as feridas do sentimento encontram medicação e todas as inquietudes recebem repouso. Porque nem ninguém, a não ser que esteja com o coração fechado para todos os ensinamentos, adentra e sai da casa sem ter recebido nada. Os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas vontades, as nossas ações tomam rumos diferentes no momento em que adentramos a casa espírita. Se por acaso, se uma vez, mas a partir deste momento não mais seremos os mesmos. Porque teremos mudado algo na nossa estrutura física, mental e espiritual. Porque vamos receber o impacto do conhecimento, de tudo aquilo que nos faz ver que o mundo lá fora pode ser diferente, desde que tenhamos nós a vontade de fazer essa diferença. Quando abraçamos os postulados da doutrina espírita, nessa nossa viagem pelo planeta Terra. Oásis em escaldante deserto, o Centro Espírita guarda a claridade da fé imortalista no sacrário do entendimento. É um oásis, porque enquanto estamos aqui na Terra, o nosso planeta Terra, como nos dizem os Espíritos, é de prova e expiações. Não existe alguém em plena felicidade. Não existe alguém em plena paz. Podemos ter momentos de felicidade, momentos de paz. Mas só estaremos nessa plenitude quando conquistarmos tudo o que nos é próprio. Mas o que nos é próprio quando entendermos, quando realmente conseguirmos entender as leis divinas. E a este conhecimento estamos a caminho.
hospital, a casa espírita, para que todos aqueles que ainda não têm conhecimento, é um hospital. Aqui, no plano espiritual, encontram-se equipes de médicos, de enfermeiros, trabalhando continuamente no tratamento de espíritos com problemas em diversas áreas. É o hospital do mundo espiritual. Mas é o hospital também das almas encarnadas, daqueles que aqui todos nós estamos. Porque todos nós sofremos, todos nós trazemos uma mazela, uma enfermidade. Então é o hospital. Ele nos recebe, a casa nos recebe, né? Sem nos perguntar qual a doença que trazemos. Não nos pede a carteira de saúde, os antecedentes da nossa moléstia. Simplesmente adentramos. Muitas vezes adentramos calados e saímos mudo, sem ninguém nunca saber o que estamos sentindo. Mas nós e os espíritos que aqui estão sabem sim dessa nossa necessidade e cuidam sim das nossas agruras, desde que tenhamos nós os pensamentos voltados a Deus e estejamos abertos a esse atendimento. É um templo sem todos esses paramentos, conforme falei, que escuta os soluços da inquietude e atende o pranto das ansiedades, nascidos nos recessos da alma. Sempre que adentrarmos a casa espírita, seremos sim recepcionados pelos amigos encarnados e os amigos desencarnados, que nos aguardam, que estão felizes em nos ver, que nos recebem com alegria, nos dando as boas-vindas e nos desejando a paz que o Mestre nos proporciona. É uma escola, porque ensina as diretrizes da vida feliz, acenando com os triunfos após o curso rigoroso da autoelevação. A partir do momento em que temos o conhecimento destas obras, estudadas em profundidade, não mais seremos os mesmos. Com certeza, como lemos, deixamos o homem velho para trás e renascemos para essas verdades que nos fazem a diferença, porque vamos ver a vida de um outro prisma, de uma outra maneira, e colocaremos mais alegria mesmo diante das nossas necessidades e das nossas agruras. Vamos ver a vida como ela deve ser e viver com plenitude, com esperança, com vontade, para que possamos, diante desses estudos, mostrar àqueles que estão ao nosso lado de que essa doutrina realmente nos faz bem. Uma da finalidade da casa espírita, como do espiritismo, é a transformação moral do homem. Se fala tanto nessa transformação, e talvez é porque se fale dessa transformação e porque estamos tão arraigados nesse homem velho e nos compraz muitas vezes viver assim, que não nos declaramos ou não queremos aceitar o espiritismo como um credo na nossa existência. E por isso eu digo, somos espiritualistas e não espíritas. Porque no momento em que o espiritismo adentra o nosso eu, nós deixamos de ser o homem velho e passamos a ser espíritas. Porque fazemos esforços para melhorar. Essa transformação moral é necessária ao homem no planeta Terra. Somos poucos aqueles que assim o fazemos. Então, a missão é uma missão da Casa Espírita, trazer para a sociedade esse conhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Cada um de nós deve fazer essa reflexão. Quem é, como é, por que que age assim?
como eu deveria ser para o meu próximo. Jesus fala tanto sobre isso, perdoar. Como eu posso perdoar? De que maneira encarar essas situações? Educa os sentimentos. Não mais ser aquele homem que agride, mas um homem dócil, que consegue entender o seu próximo e as suas necessidades. É uma finalidade. E é necessário, é missão, conforme diz aqui, da Casa Espírita diante da sociedade. Essa mudança de comportamento. Mas isso aí fica a cargo de cada um. Não é o dirigente, o presidente da casa, o trabalhador da casa que vai impor a cada um de vocês o viver assim ou assim. Mas é a consciência que a partir deste momento vai falar alto a todos nós. Como é que eu devo me comportar diante das agruras lá fora, no meu meio social ou no meu lar? A prática da reforma íntima. Como é que eu faço isso? Através dos estudos na Casa Espírita, nós vamos descobrindo pouco a pouco, passo a passo. Não é de uma hora para outra, não é hoje que vocês, vão sair daqui e dizer, olha, agora eu sou diferente. Porque eu entendi que o Espiritismo é assim, não. É passo a passo, porque na hora que aparecer a dificuldade, a gente já coloca, já começa, lembra do homem velho e faz tudo de novo. Então é passo a passo. Cada momento em que a dor, em que a agressão do outro vem de encontro a nós, nós vamos agir. Mas quando nós estudamos e começamos a parar para pensar se isso vai fazer, o que faz para mim, de que maneira reage o meu organismo diante de uma agressão, como é que eu recebo essa agressão, então eu vou ver que eu posso mudar. E mudando isto, eu vou perceber que faz diferença, sim. E que pode o outro que está agredindo perceber também. O Centro Espírita é uma célula viva onde se forjam caracteres sobre a ação enérgica do bem e do conhecimento. Realmente se forjam. Porque aqui é nesse cadinho que dia após dia, aqueles talvez que não façam parte de estudo, devam pensar que assistindo às doutrinas, conforme vem na segunda, na terça, na quinta, no sábado, no domingo, já tem conhecimento do Espiritismo. Mas quando nós adentramos as salas de aula do estudo da doutrina espírita, nós vamos ver que há uma grande diferença. Aqui tudo que a gente fala é resumido. É um pouquinho do grande conhecimento que vamos buscar nas obras básicas. E é aqui nisto que nós vamos forjar os nossos caracteres. É aqui que nós vamos descobrir a grande ponte que vai nos levar a essa mudança. A sermos realmente o homem de bem. Oficina onde se trabalham os sentimentos e se modelam os valores éticos, aos martelos do sofrimento e da renovação. Nas diretrizes que a caridade propõe como método depurativo e elevado. Igreja de amor, o Centro Espírita é uma igreja. Por isso que quando a gente fala, eu gostaria de lembrar a todos a necessidade, que não se impõe nada, não se obriga. O Centro Espírita, o Espiritismo não tem, você tem que vir com roupa tal, vestir tal, fazer isso ou aquilo. A Casa Espírita não obriga. Mas o Centro Espírita, o Espiritismo, traz esse conhecimento de que quando nós estamos no templo espírita, que é a igreja, porque é a reunião de todos aqueles que comungam o mesmo pensamento, o comportamento,
O deixar o mundo lá fora, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas necessidades, os seus desajustes, e abrir o coração, a alma, para o momento em que aqui está. Buscar o silêncio da prece. O pensamento elevado a Deus e a Jesus. Porque se viemos buscar algo para as nossas necessidades, não é em tumulto que vamos encontrar. Porque numa reunião onde todos gritam, ninguém se entende. Onde todos falam alto, ninguém se entende. Então é necessário essa introspecção. Buscar esse pensamento com Jesus, falar lado a lado. Jesus diante de nós. Nos sentarmos e buscarmos aqui isso. Os nossos assuntos cotidianos, diários, é lá fora. E ficarmos aqui em comunhão com Deus. Então é uma igreja de amor. Academia de aprendizagem. É a estrada de acesso ao serviço em favor de todos os corações. O Espiritismo. E só este nos faz entender que é através do amor e da caridade que nós vamos, conforme dizem, e diz Jesus e os Espíritos, que vamos ter o nosso reino dos céus. Conquistando diariamente esse reino. A casa espírita nos oferece isso. Nos dá essa oportunidade ímpar de nos reunirmos aqui. De buscar essa gota de lenitivo de que precisamos. E que viemos aqui e saímos satisfeitos. Porque o coração fica apaziguado. Independente da situação, nós saímos tranquilizados. Porque sabemos que estamos sendo atendidos por esses espíritos amigos. É uma oportunidade que nos é dada. Nós vamos fechar a nossa fala com uma poesia de Casimiro Cunha, que está registrado no livro Parnaso de Além Túmulo, falando aos companheiros da doutrina. Que possamos, a partir de agora, aqueles de nós que ainda está indeciso quanto a estudar ou não a doutrina espírita, sem compromisso. Não é necessário dizer-se espírita porque estudou a doutrina espírita. É necessário entender o que é o espiritismo, para que possamos falar abertamente lá fora, aqueles que nos busquem e nos questionem, por que você frequenta a casa espírita? O que você busca na casa espírita? E o que o espiritismo te ofereceu? Para que possamos ter respostas exatas e para que possamos nós dar aos outros que nos busquem a luz que ilumina a nossa vida, o nosso caminho, enquanto estamos transitando pelo planeta Terra. Que possamos entender isso, porque não somos obrigados a ser espíritas. Nos obrigamos sim a conhecer o espiritismo, quais as suas finalidades, para que veio à Terra, porque Jesus prometeu o Consolador ao homem, depois que partiu e que foi ao Pai. Isso é necessário, esse conhecimento é necessário. Casimiro Cunha, aos companheiros da doutrina. Examinada de perto, à luz da nossa doutrina, é sempre a lição que ensina a paz do caminho certo. Necessário é discernir a mistura, a ganga, o véu. Muitas vezes a água do céu torna-se em lama ao cair. O mal vem de ouvidos moucos ou de olhos nevoados. Há sempre muitos chamados, escolhidos, muito poucos. Verdade é que o coração, que abrace a nossa doutrina, penetra numa oficina de esforço, luta e ação.
Já não deve andar a esmo nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição na perfeição de si mesmo. Portanto, é a nossa divisa: oração e vigilância, no bem que é bem substância da crença que diviniza. No Evangelho de Jesus, feliz quem pode guardar a força de realizar os grandes feitos da luz. Que no altar do coração tenhamos o amor profundo daquele que é a luz no mundo. Eis meu desejo de irmão. Muita paz a todos. Obrigado, Nilza, pela contribuição. Tema muito importante para todos nós. E eu destacaria dos itens que a Nilza trouxe para nós: hospital, templo e escola. Uma convocação a todos nós aqui. Nos permitamos frequentar um grupo de estudo. Como disse a Nilza, a gente sinta a diferença de conhecer o Espiritismo dentro de um grupo de estudos. Se permitam. É um apelo.